Bom, gente, vamos relembrar aqui nesse vídeo as maneiras, né, pelas quais nós podemos fazer teste de diodos, testar diodos. Quando falamos de diodo, pessoal, isso também inclui LEDs, que também são diodos, que emitem luz, é isso? Quando são ligados em uma fonte, né? Falamos também das fontes retificadoras, são sistema de diodos que vão servir para fazer uma retificação da corrente alternada, né? E também os diodos especiais, como esses diodos aqui que são usados em forno de micro-ondas. E outros tipos de diodos também que eu não tenho aqui agora, né? Como o diodo Zener. Aí vamos observar aqui alguns modos pelo qual nós podemos medir e testar aquele diodos. Primeira maneira aqui, né? Eu não vou nem enumerar porque não há assim uma quantidade determinada, né, de modos de se medir diodos. Você mede diodo de acordo com o instrumento ou equipamento que você tem. E se estiver ok, se estiver certo, se estiver bom, o diodo vai poder ser usado. Nós sabemos que o diodo ele é um dos componentes mais básicos da eletrônica, né? E o diodo, como eu já falei aqui efetuando o que são diodos, só para a gente relembrar aqui rapidinho, o diodo é como se ele é um componente. Vamos conceituar primeiro o diodo. Ele é esse componente aqui, ó. Sempre que você vê o diodo aí na literatura, né? Literatura aí dos componentes eletrônicos, ele sempre é colocado como uma seta, né? Ele é uma seta que justamente ela vai estar sentido só em uma direção, que vai mostrar que é uma corrente passando, e se for invertido, ela não volta. É como se fosse também, a gente pode comparar o diodo também, como se fosse uma espécie de válvula em que ela só abre só uma posição, tipo isso aqui, ó. Tipo esse tipo de válvula aqui, com uma trava, né, de um lado. Então o que é que acontece? Se vier um fluxo aqui de água, de líquido aqui, vai empurrar essa trava para frente e vai conseguir passar, né? Só que se houver um refluxo, uma volta desse líquido aqui, da água, essa pressão aqui, o que é que vai acontecer? Vai empurrar essa válvula aqui, e essa válvula vai ser travada aqui nesse ponto e não vai deixar passar. É a mesma coisa que acontece, seria assim, a mesma analogia que acontece dentro de um diodo. Claro que isso aqui, na verdade, vai ser apenas a movimentação de elétrons, entendeu? Que vai fazer com que isso ocorra, né? Se tiver um sinal aqui, né, contrário ao que está aqui, ele vai permitir a passagem. É tanto que um lado do diodo é o lado, se vier um fluxo positivo de corrente aqui, de uma fonte, de uma bateria, né, corrente contínua, isso aqui ele vai entrar em condução e vai permitir passar para cá, né? Agora, se esse fluxo voltar aqui, corrente que é positivo, voltar desse lado aqui do diodo, ele não vai conseguir passar. É o que se assemelha aqui a esse tipo de válvula aqui com trava, que também na prática existem aí, né, nos sistemas hidráulicos, em sistemas hidráulicos aí, usados nas ruas, né, um tipo de válvula como esse aqui que não permite que a água ou outro tipo de líquido que é usado aí na indústria, né, isso é usado também na indústria, não retorne, né. Então o diodo funciona dessa mesma maneira. E aqui nós temos o desenho do diodo, né. Exemplo de diodo que você vai pegar, ele vai ter assim
esse lado, a maior parte dele aqui escura, e esse aqui um anel branco, não é isso? Você nota aqui pela, agora bateu o sol aqui, não dá para ver só o momento. Isso aí para quem está iniciando em eletrônica, esse lado daqui, ó, com um anel aqui, entendeu? Marcadinho aqui. A corrente vem aqui nesse sentido, né? Que seria, no caso aqui, vai entrar positivo, que vai sair. E quando você vira aqui, o diodo vira, né? A corrente ela passa, porque ela fica no mesmo sentido, entendeu? Então, se a corrente vier aqui, se ela vier aqui for de mesmo sinal, ela não consegue passar. Se você quer o positivo voltar desse lado, ele não consegue passar para cá, porque vai travar, né? Isso falando de maneira, da maneira que é eletrônica, lá de maneira física, lá de maneira hidráulica, como é esse caso da válvula aqui, isso na prática não existe. Isso é vamos dizer, um travamento elétrico mesmo. Agora vamos aqui mostrar, né? Algumas maneiras aqui de você testar diodos e testar LED. Como eu falei, se você tem um multímetro, deixa eu tirar o multímetro aqui do sol, você não pode estar enxergando, tá mais para cá. Se você tem um multímetro, você pode fazer teste também de diodo usando o multímetro, né? Nós temos aqui um diodo. Tô aqui, como é que se diz? Ainda um pouco resfriado, né? Que houve virada aí do verão para o outono, e sempre eu fico assim, né? Muitas pessoas ficam assim, né? Muitas outras pessoas ficam assim. Então aqui nós temos um diodo. Sempre que a gente mede um diodo, ele vai nos dar, deixa eu colocar aqui na escala de diodo, não tá? Aqui na escala de diodo. Espero que dê para você ver aí os valores. Tem que você mede um diodo, esse diodo aqui é um diodo já, veja só. Ele tem que dar mais, vai nos dar mais ou menos o diodo comum, ele vai nos dar mais ou menos 500 miliamperes ou 500 milivolts, 0,5 volt. Então, nós temos lá 480 milivolts ou 0,48 volt. Do lado de cá não tem danado, então esse diodo tá bom. Vamos observar esse diodo aqui. Diodos comuns vão apresentar mais ou menos esse valor. Esse valor aqui, ó. Mais ou menos 500 milivolts. Então aqui já esses diodos aqui estão bons. Nós podemos também verificar as pontes retificadoras, né? Então essa ponte aqui retificadora, que são 4 diodos, nesse invólucro aqui, ela vai ter aqui 2 pinos aqui no meio, que são para ligação do transformador, né? Da corrente alternada, que ela fica indo e voltando. E aqui ao lado vai ter as saídas, que é para sair a corrente retificada, a corrente contínua. Então, se a gente medir de um lado aqui, não temos nada. Se a gente medir, vou ver aqui, desse lado aqui nós vamos ter 970 milivolts. Por que isso? Porque justamente quando a gente pega as extremidades aqui da ponte retificadora, a gente está pegando justamente 2 diodos. Nós estamos pegando aqui 2 diodos. Agora, se a gente medir só um lado, um pino da ponta com um pino do meio, nós vamos ter só um diodo, lá, 528 milivolts. E do lado de cá, se a gente deixa a ponteira de mesmo sinal do multímetro, nós temos também lá 537 milivolts.
E se virar, a gente não vai ter nada, né? Como observamos no diodo. E aqui entre os pinos do meio, nós não podemos medir nada também, ó. Que se der alguma resistência, vai dar alguma resistência se a gente eu aumentar aqui para eu pôr na escala de mega ohm, vai dar uma certa resistência, mas não pode dar continuidade, nem pode dar uma resistência baixa aqui. Agora, diodos que não tem como a gente medir, né? Não dá para a gente testar com multímetro. Por quê? Porque o teste do diodo se baseia justamente na ligação do diodo numa fonte de alimentação. Entendeu? Quer seja direto ou quer seja através de um resistor para limitar sua corrente, senão o diodo pode queimar, né? Então, porque tem diodos que ele não vai dar valor nenhum e a gente no multímetro, pelo multímetro, assim nós não vamos saber se ele está bom ou se vai estar ruim para ser usado. Porque justamente eles só vão começar a conduzir através de uma determinada tensão, né? Ou seja, a tensão que o multímetro fornece aqui não é suficiente para fazer esse diodo aqui conduzir, por isso ele não vai apresentar tensão nenhuma. Ou seja, precisamos de uma tensão, uma fonte de alimentação, uma tensão mais alta, entendeu? Uma voltagem maior para fazer com que esse diodo conduza. É o que vamos ver daqui a pouco. Então, os diodos comuns, nós vemos o valor, ó, o diodo aqui não está bom, ele está aberto, né? Não, tá ok, ela tem 70 mV, 579 mV. Esses diodo comum, nós conseguimos medir pelo multímetro porque nós temos uma tensão que está, vamos dizer, acima da tensão pela qual esses diodos conduzem. O vento aqui, pessoal, toda hora abrindo a janela aqui. E os LEDs? LEDs também são diodos, pessoal, que eles vão emitir luz quando eles são, como é que se fala, excitados por uma corrente elétrica. Como eu estava falando, pessoal, então, da mesma maneira que o diodo comum, né, aquele de mais ou menos 500 mV, nós podemos testar os LEDinhos aqui e observar a tensão de trabalho dele, ó, 2.2 volts, esse LED verde aqui, entendeu? As tensões entre os LEDs pode variar de acordo com a cor e também com o tamanho do LED, né? Em milímetros, né? Aqui esse diodo vermelho aqui, 1,9 volts, como eu já mostrei aqui. De um lado não pode conduzir. Então, por que é que eles acendem? Porque justamente porque ele está numa fonte recebendo uma corrente de uma fonte cuja tensão é maior, né, suficiente para acender os LEDs. Então, por isso que é possível testar através de um multímetro. Agora nós temos aqui essa fitinha de LED. Essa fitinha de LED aqui, vou posicionar aqui para... Observe o seguinte. Observa o seguinte, eu vou tentar acender aqui, ó, testar aqui. E vocês só vão ver, se botar aqui. E vocês só vão ver só o valor, porém a lâmpadazinha, o LED, ele não acende, ó. Observa lá o valor no multímetro, 122 mV, ou seja, isso aqui está bem abaixo. Por que não acende? Porque tu observa lá que está muito abaixo da tensão de acendimento do LED. 123 mV, ou seja, o multímetro não tem tensão suficiente para acender esse LED. Vou colocar aqui também.
E também porque, lembrando também que as pilhas desse multímetro, elas já estão, deram uma diminuída já, né? 223 milivolts, 124 milivolts, mas essas lampadazinhas aqui da fita, esses LEDs aqui, eles estão bons, entendeu? Eles estão bons. Então não tem como, né? Usando a tensão aqui do multímetro, que é apenas de 3 volts, e as baterias, as pilhas também estão fracas, não tem como fazermos o acendimento aqui da fitinha de LED. Agora nós podemos usar, vamos dizer assim, nós podemos utilizar também, nesse caso aqui, eu não digo para o caso dos LEDs solto aqui, isso não seria bom fazer isso porque pode queimar o LED, né? Esses LED, como esses LEDzinhos são de 2 volts, eu vou usar aqui uma bateria de 4 volts. Como eu falei, tem LEDs que vão trabalhar com tensão, tensão superiores, entendeu? A 2 volts, 3 volts. No caso, esses LEDs aqui, essa fita de LED aqui, ela funciona com... Ela acende com 4, esses LEDs acendem com 4 volts. Então aqui, ó, eu pego uma bateria, eu viro aqui, ó, acende um LED, aí ó, ele acende no brilho máximo, tá vendo lá? Ah, acende mais um LED, porque tem tensão, ou seja, ou força suficiente para empurrar a corrente que acende os LEDs. Que acende esses LED aqui, esse barramento de LED aqui, usando uma bateria, né? Até 4 volts, aí, ó, dá para acender. 3 volts também, olha lá. Ó. Isso aqui não acendeu, deve estar ruim, né? Olha lá, o LED acende, acende, acende. Só que no caso, pronto, acendeu aqui. Só que no caso desses LEDs aqui, imediatamente se eu vou fazer isso, o LED vai suportar alguns segundos aqui e vai, como é que se diz, extrapolar o brilho aqui e vai queimar. Então não é bom fazer isso, né? E no caso aqui dos diodos de micro-ondas, né? Nós precisamos de uma tensão maior do que essa que está aqui para sabermos a partir de que tensão esse diodo aqui ele passa a conduzir para a gente conseguir testar ele. Então nesse caso aqui podemos utilizar aqui, como eu já fiz um vídeo aqui, esse testador aqui de LED, não, esse testador de diodo, mas testa LEDs também, né? Mas o interessante aqui é nós testarmos o diodo. E como eu falei, esse testadorzinho aqui eu montei porque eu estava necessitando, né? Tem um vídeo dele aí que tem o circuito dele aí, tem o diagrama do circuito. Se você quiser fazer montagem, né? Se estiver apto a montar isso, o vídeo tá aí no canal, né? Então eu vou mostrar aqui como é que esse testadorzinho ele funciona. Então vamos lá, pessoal, eu já coloquei aqui meu testadorzinho aqui de diodos aqui na tomada, né? Esse testador, ele foi de necessidade para mim, no caso, para se testar diodos Zener, né? Saber o valor dos diodos Zener. Como eu não tenho diodos Zener aqui, nós vamos ver aqui como fazer o teste no diodo comum através do testador. E esse testador tem que ter muita precaução com ele, porque você pode tomar choque, né? Porque ele trabalha justamente com alta tensão. Então vamos ver aqui a tensão. Esse testador ele funciona e eu montei ele aqui, coloquei uma conexão para essa conexão
ser ligado ao multímetro, fazer conexão com o multímetro para eu não ter aquele trabalho de ficar pegando as ponteiras do multímetro, emendando, isso e aquilo, né? Então ficou uma coisa prática aqui. Então vamos ver aqui a tensão, ele tem um botãozinho aqui também que eu aperto aqui, ó, que a gente observa lá a tensão lá no multímetro, ó, 142 volts, corrente contínua. Então, através dessa tensão, essa tensão sendo maior, né, sendo mais alta, isso vai possibilitar que a gente possa medir diodos que justamente só conduzem a partir de tensões maiores que a do comuns, ou LEDs também que só acende com tensões maiores do que a do comum. Então vamos testar aqui esse diodo. Temos aqui que observar qual lado, o lado dele, né? O lado que, porque se a gente colocar aqui no testador e não conduzir, não der nada, é porque o diodo não está na posição de condução. Então eu vou colocar aqui, ó, para vocês verem lá no multímetro. Eu tenho um valor ali, mas para eu saber realmente se é o valor mesmo, olha lá, acende. Aqui eu tenho um LED aqui também, ó, que vai se acender. Virar aqui para vocês verem, né? Tem um LED aqui que vai se acender, indicando que o dispositivo tá funcionando. E eu vou apertar de novo o botão. Vocês vão verem lá aparecer o valor lá, ó. Observando um valor mais alto ali do que a tensão do LED. Agora vamos ver da tensão realmente do LED. Agora eu vou virar aqui a posição. Virar aqui a posição do diodo. Vou apertar de novo. Vamos para 42 volts. Não está medindo, não está conduzindo. Agora eu vou virar aqui o lado, né, do diodo. O multímetro tem que estar na escala de tensão contínua. De início ele já me dá aqui a tensão mesmo do diodo, ó. Desse diodo aqui. Não se faz nem necessário de eu ficar apertando aqui. Mas olha lá, ó. 563 milivolts. Tá vendo? Media tensão diodo. É um dispositivozinho mão na roda que você pode montar aí na sua casa. Eu vou andar rápido, pessoal, porque senão eu posso ficar sem memória aqui. Agora vamos... Tô com um problema aqui, entendeu? Então vamos agora para o diodo de micro-ondas. Vamos saber a tensão em que esse diodo aqui trabalha, né? Vou apertar aqui, vamos ver se está em condução. Não está do lado certo. Vamos trocar aqui o lado do diodo do micro-ondas. Vou apertar aqui o botãozinho. E olha lá, pessoal. 7,8 volts é a tensão em que esse diodo ele passa a conduzir, tá vendo? Diodo de micro-ondas. Então isso quer dizer, se você tiver uma fonte de 12 volts, por aí você pode usar uma bateria de 9 volts para usar, para saber a tensão de trabalho desse micro-ondas, do diodo de micro-ondas. 7,8 volts, né? Através de um transformadorzinho também. Através de um transformador aqui também, né? Você pode saber a tensão dele. Vamos ver agora os LEDs, né? Nós também podemos testar aqui os LEDs. E podemos testar os LEDs também. Ver se realmente estão funcionando.
Não está na condução. Vou ver aqui agora. E olha lá, o LED acendeu, pessoal. LED de 3 volts. Você vê aqui o LED aceso, peraí. Vocês não viram o LED aceso? Vamos lá. Olha lá, pessoal, o LED acendeu. LED de 3,8 volts, né? Vamos ver o LEDinho verde aqui. Se a tensão dele é maior ou menor. Aqui, como a gente observou no multímetro, rapidinho. Vamos ver aqui. Esta aqui. Não está em condução. Eu tenho que virar aqui o lado, né? E olha lá, pessoal, o LED verde, 2,7 volts, parece que brilha mais do que o outro, né? E é isso, pessoal, nós podemos testar, entendeu? Vários tipos aqui, né? De diodos de LED através desse testadorzinho aí que você mesmo pode montar aí se quiser. Então, eu não vou testar aqui a ponte retificadora porque ela vai dar no mesmo no caso dos diodos comuns, né? Esse vídeo aqui foi só para você mostrar as formas, né, de testarmos LEDs e também testarmos diodos aqui para a gente relembrar aqui no caso, entendeu? Sendo aqui, não esquecer os conceitos básicos aqui de eletrônica, tá bom? E brevemente aí eu tô voltando aí com um vídeo aí do forno de micro-ondas, né? Pra gente destrinchar ali qual o problema ali do forno de micro-ondas, tá bom? Um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo.